Voltemos então, pessoal. Vamos voltar aqui, vamos ver como é que funcionam essas estruturas adverbiais novamente. Você havia visto, eu havia apresentado a você algumas características do advérbio ou de uma estrutura adverbial. E você viu aqui, ó, advérbio é uma classe gramatical invariável, exatamente porque não se subordina a qualquer substantivo, tá, gente? Então, não confunda isso. Não confunda, tá? Não vá perder essas questõezinhas básicas, simples demais de prova, por causa das características do advérbio. Lembrando, gente, que o advérbio é, de fato, por sua própria natureza, e depois você vai me compreender o porquê dessa insistência. O advérbio, por sua natureza, já é uma estrutura subordinada, só não pode ser subordinada ao substantivo. Por isso, invariável. Tá? Então, pronto. Aí nós vamos voltar, então, aqui ao verbo intransitivo, ao verbo transitivo também, vamos recapitular. Nós falamos assim, ó, só recapitulando, só relembrando. Verbo transitivo é aquele verbo que exige um complemento, e um complemento o quê? Verbal, ou seja, o objeto direto, o objeto indireto. O verbo intransitivo exige um complemento, às vezes, um complemento o quê? Adverbial. Aí você pode dizer complemento adverbial ou você pode dizer, então, complemento o quê? Circunstancial. Olha aí, ó. Complemento circunstancial. É a mesma coisa, uma vez que quando você fala em circunstância, você vai ter logo de pensar no advérbio, na estrutura adverbial. Tá? Agora, falta o verbo de ligação, mas só para eu concluir. Escute essa aqui. Também é fato, tá, gente, que o verbo intransitivo, bom você pensar nisso, o verbo intransitivo, às vezes, ele vai dispensar esse próprio complemento circunstancial. Mas e quando é que eu sei que ele dispensa o complemento circunstancial? Simples. Quando você percebe que só ele, o verbo, e o seu respectivo sujeito, só os dois, são suficientes para apresentarem ao interlocutor um enunciado de sentido completo. Porque pense comigo, como é que fica aí um enunciado de sentido completo? Com as três estruturas fundamentais: sujeito, verbo e complemento. São as três estruturas fundamentais da oração que apresentam, num determinado período, um enunciado de sentido completo. Só que alguns verbos intransitivos, só eles e o seu sujeito, só os dois, são capazes de apresentar no período o enunciado de sentido completo. E quando isso acontecer, você diz assim, ó, o verbo intransitivo dispensou qualquer tipo de complemento. Então, se dispensou o complemento, então eu já o considero verbo intransitivo. Sabe por quê? Porque dos três, olha só que bacana, gente, dos três verbos, transitivo, intransitivo e de ligação, dos três, o intransitivo é o único que pode dispensar esse complemento. Então, quando eu estou analisando uma estrutura, por exemplo, e eu vejo na estrutura o enunciado de sentido completo, e eu também noto que esta estrutura é constituída apenas por sujeito e verbo, e está completíssimo o enunciado, eu vou apostar, é lógico, no verbo intransitivo. E nada dessa história, galerinha, de, Rose, eu sei encontrar verbo intransitivo assim, ó, quem nasce, nasce, quem morre, morre, quem vive, vive, eu não tô nem aí pra nada. Não é assim não, gente. O enunciado tem sentido completo. A estrutura foi construída sobre apenas sujeito e verbo. O verbo é intransitivo. Por que o verbo transitivo não vai dispensar o seu complemento nunca? Porque o verbo de ligação não pode dispensar o complemento nunca. Dos três, qual é o único que dispensa? O intransitivo. Quer ver só? Neste período aqui, ó, as crianças dormem. Ou vou colocar no passado, dormiram. Ô, Rose, as crianças dormiram. Pronto, gente, de fato,
É ou não é o enunciado de sentido completo? Claro que é. Você, inclusive, poderia fazer qualquer comentário a respeito. Ai, graças a Deus. Por que você faz qualquer comentário a respeito? Porque você entendeu, porque o enunciado mantém um sentido completo, porque você não tem de argumentar nada aqui, porque o foco da mensagem é simplesmente mostrar que as crianças dormem. Rose, quem é que dorme ou quem dormiu aqui? As crianças. Sujeito cujo núcleo é crianças, substantivo. Cumprindo a regra, núcleo de sujeito, substantivo. O único núcleo, seu sujeito é simples. Olha aí, ó, sujeito simples. Verbo, aqui deveria haver o quê, gente? Ó, aqui deveria haver o quê? O complemento. Um complemento, pelo menos adverbial aqui, ó, por causa do verbo. Agora, eu não tenho esse complemento. Eu não tenho o complemento, mesmo assim, o enunciado possui aí uma clareza, sentido completo. Enunciado constituído apenas por sujeito e verbo. Significa dizer que o verbo, então, dispensou o complemento. Se dispensou, só pode ser o quê? Intransitivo. Porque se ele fosse transitivo, ele não dispensaria o complemento. Porque se ele fosse, apaguei ali, mas você sabe, se ele fosse de ligação, não dispensaria o complemento. Sendo intransitivo, pode dispensar. Isso não é sempre que acontece, gente. Você lembra aquela frasezinha anterior? O Brasil está na América do Sul. Você disse sujeito simples, verbo intransitivo, na América do Sul, adjunto adverbial. Retira o adjunto. O Brasil está. Aham. Entende isso? O Brasil está. E o meu verbo é intransitivo. Só que agora ele necessita do complemento. Então, não é sempre que você vai fazer isso. Vou dispensar, Rose, assim, quando eu quiser. Não é, não. É quando o foco da mensagem permitir e quando a estrutura também permitir isso. Entendeu? É legal. Eu poderia acrescentar aqui, ó, algumas circunstâncias. Poderia acrescentar aqui algumas circunstâncias. As crianças dormiram na sala. Olha aí, ó. As crianças dormiram na sala, lugar. Ó, lugar. Pronto. Eu poderia dizer, as crianças dormiram cedo. As crianças dormiram cedo, Rose. Tempo. Elas dormiram nesse tempo. As crianças dormiram porque apanharam. Parece que eu tenho algo contra a criança, né? A causa. Entende isso? Ah, então você tem circunstâncias várias aqui. Ah, mas o verbo dormir aqui neste período dispensou o complemento. O verbo intransitivo. Pensei que fosse assim, Rose, quem dorme, dorme, não tô nem aí. Não, não é assim, não. Não é assim, não. Tem de analisar direitinho, interpretar o que você está lendo e perceber se a estrutura em si permite você dispensar isso, permitiu o verbo intransitivo. Gente, tudo bem. Eu espero estar sendo clara com você, mas eu acredito que sim. Vamos falar do verbo de ligação agora? Depois eu farei algumas questões com você, tá? Mas eu farei, preparei algumas questõezinhas de prova, você farei, daqui em instantes. Deixe-me só concluir aqui essa transitividade falando do verbo de ligação. Vamos lá. Verbo de ligação. Pronto. O que que acontece? Também exige complemento? Exige sim. Exige sim. Hã? Exige complemento. Detalhe, não é o complemento verbal. Verbo de ligação exigir objeto? Bens a Deus. Não é o complemento circunstancial. De fato. Que tipo de complemento é, Rose? Olha só o que que apareceu em prova. Apareceu em prova. A pérola. A pérola estava murcha. A pérola estava murcha. Vamos tentar encontrar sujeito, verbo e complemento? Vai lá. Começo pela a espinha dorsal da oração, verbo. O que é que estava murcha, gente? Aí você já pensa logo o quê? A pérola. Olha aí, ó. A pérola, sujeito cujo núcleo é pérola, o único núcleo seu sujeito é simples. Olha aí, ó. Sujeito simples. Aí você diz, Rose, sujeito estava verbo por extensão de conhecimento, murcha, só pode ser o quê? O complemento. Não é assim que eu tenho de pensar agora, é?
Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. São as estruturas de uma oração. Agora vamos juntos. Rose, murcha é apenas a característica da pérola. Isso. Murcha é a característica da pérola. De fato. Então eu vou escrever aqui, ó. Murcha é só a característica. Agora, galerinha, quando eu penso em característica, eu não posso pensar numa estrutura adverbial. Porque advérbios trabalham com circunstâncias. Quando eu penso em característica, eu penso logo em quê? Você pensa logo em quê? É isso mesmo, em quê? Adjetivo. Então, isso aqui é apenas um adjetivo. Murcha é um adjetivo que caracteriza a pérola. Então, agora pense assim, ó. Adjetivos não podem ser objetos. Entende? Adjetivos não podem ser advérbios, não podem ser objetos. Na verdade, núcleos de objeto. Nunca vi isso. Por que eu estou falando isso? Para você não pensar no verbo transitivo. Se adjetivos não são núcleos de objetos, então este verbo não pode ser transitivo. Adjetivos também não são complementos de verbos intransitivos. Em regra, não. Você perceberem, não. Então, não vou chamar isso de verbo intransitivo. Então, olha só, eu só posso, por extensão de conhecimento, lógico, chamar isso aqui de verbo de ligação. Eu nem expliquei para você o que é verbo de ligação, vou explicar agora. Eu só estou tentando mostrar a você que, por conhecimentos anteriores, você pode chegar a essa conclusão. Isso aqui só pode ser um verbo de ligação. Não pode ser transitivo, porque o transitivo pede um objeto como complemento. E objeto, núcleo de objeto, é substantivo, é pronome, é numeral, é verbo, mas não é adjetivo. Se eu tivesse uma estrutura circunstancial, eu apostaria aqui no verbo intransitivo. Não tenho uma coisa, não tenho outra, só pode ser verbo de ligação. Então tá, então vou explicar para você o que é verbo de ligação. Verbo de ligação é exatamente aquele que vai exigir no seu período um adjetivo ou um termo de natureza adjetiva como complemento. Verbo de ligação é aquele verbo que pedirá aqui no período um adjetivo ou um termo de natureza adjetiva. Pode ser um adjetivo, pode ser um termo de natureza adjetiva. Ou seja, aquele termo que em essência não é adjetivo, mas que caracteriza um ser ali dentro do período. Chegaremos lá. Verbo de ligação é aquele que vai pedir exatamente este adjetivo, esse termo de natureza adjetiva como complemento. Só que aí pense assim comigo, eu tenho 3 regras para reconhecer este verbo de ligação. Colocarei aqui para você. Vou apagar aqui, depois eu volto a escrever isso a você, verbo de ligação aqui, ó. Depois eu completo isso daqui. Você disse o quê, Rose? São 3 as regras para um verbo de ligação. 3. Colocarei aqui, ó. 3 as regras, Rose. Sim, olha aqui, ó. Regras para um verbo de ligação. Primeira regra. Ó, jamais, olha a palavrinha. Jamais o verbo de ligação indicará, ó, jamais indicará uma ação, gente. Pronto, é a primeira regra. Verbo de ligação não pode indicar ação. Gente, verbo transitivo, verbo intransitivo são verbos que necessariamente representam no período uma o quê? Ação. Verbo de ligação não pode apresentar ação. Vai apresentar uma situação de um determinado ser. Aí você pensou assim, ih, Rosi, eu pensei em estado. Mesma coisa, nós estamos falando da mesma coisa. Aí eu pensei assim, Rosi, tipo uma qualidade, uma característica, nós estamos falando da mesma coisa. Verbo de ligação simplesmente apresenta uma situação. Situação, estado, característica, a qualidade de um determinado ser. Mas eu costumo falar de forma geral uma situação, a situação de um ser. Rosi, qual é a situação dessa pérola? Ah, ela estava murcha. Qual é a situação dela? Murcha. Rosi, qual é a situação daqueles alunos? Agora, a situação deles agora, eles estão apreensivos. É a situação dos alunos. Tudo bem, gente? Então, quando você percebe aqui, ó, estar murcha, não é a ação que a pérola pratica ou que ela sofre. Estar murcha é apenas a situação da pérola.
Então, se representa uma situação e não uma ação, eu já tenho de apostar no verbo de ligação. Verbo de ligação, repetindo, dos 3 verbos, tran e intransitivo. E o de ligação, dos 3 verbos, o de ligação é o único que não indica ação. Agora, são 3 as regras. Segunda regra. Olha só. Primeiro eu falo, daqui a pouco eu vou escrever para você. Já falei, na verdade, eu só vou recapitular. Olha. Além de não indicar uma ação, ele sempre exigirá este adjetivo como complemento. Então, eu vou escrever assim, ó. Possuirá um adjetivo. Gente, pode ser um adjetivo ou pode ser um termo de natureza adjetiva. Um termo que caracteriza um ser, que apresenta a situação de um ser de alguma maneira. Então, apresenta ou possuirá um adjetivo, aí eu vou colocar assim para você, ó. Ou termo de natureza adjetiva. Aí eu vou mostrar um exemplo para você entender direitinho. Termo de natureza adjetiva, eu vou colocar assim, que é para você copiar aí também direitinho, tá? E não se confundir nunca mais. Possuirá um adjetivo como complemento. Sim, olha aí, ó. Como complemento. Sempre, Rose, sempre, gente, sempre. Ah, são 3 as regras. Aí esta segunda eu já mostrei. A pérola estava murcha. Murcha é o complemento deste verbo, sendo aqui, então, um adjetivo. Terceira e última regra. Este adjetivo, ó, o adjetivo será uma característica. O adjetivo será uma característica, colocarei bem aqui embaixo, ó, do sujeito. Do sujeito. Exclusivamente do sujeito, gente, exclusivamente do sujeito. Não pode ser de outro termo, oracional. Tem de ser do sujeito. Então, olha, o seu verbo não indicou ação. O seu verbo apresentou um complemento adjetivo no período. E este adjetivo está caracterizando exclusivamente o seu sujeito, eu só posso estar trabalhando com verbo de ligação. Rose, a pérola estava murcha. Está murcha. É a ação que a pérola pratica ou que ela sofre? Não. É a situação dela. Sujeito, verbo, complemento. Complemento, Rose, murcha. É só um adjetivo. E esta palavra, murcha, adjetivo, note que é uma característica da pérola. E você acabou de dizer que pérola é o quê? Sujeito. Não indicação, adjetivo como complemento, característica, este adjetivo, ó. Este adjetivo é a característica do seu sujeito. De fato, você só pode estar trabalhando com verbo de ligação. Gente, é assim que eu tenho de perceber, é assim que você tem de perceber agora. Ah, ficar definindo as coisas, Rose, eu sei definir. Verbo de ligação é aquele que liga um predicativo ao sujeito. Definir é bacana, e reconhecer? Como é que você faz para reconhecer? Ah, definir todo mundo sabe. Você pode perguntar a qualquer garoto de ensino regular, ele vai saber definir, porque obrigaram o garoto a definir o verbo de ligação, verbo que liga um predicativo a um sujeito. Beleza, e encontrar o garoto sabe? Então é assim, ó. As 3 regras são regras simultâneas e obrigatórias. As 3 devem aparecer. Agora, só uma dica para você. Note que adjetivo foi a função que você atribuiu à palavra murcha. Só que adjetivo é uma das 10 classes gramaticais. Adjetivo aqui é função o quê? Morfológica. Adjetivo é função morfológica. Só que nós estamos trabalhando, veja só, ó, sujeito, verbo de ligação. Nós estamos trabalhando com uma estrutura sintática, então precisamos saber a estrutura sintática também da palavra murcha. Então, deixe-me dizer uma coisa. Este adjetivo, que necessariamente acompanhará o verbo de ligação, sintaticamente, precisa ser considerado predicativo, olha aí, ó, predicativo e predicativo do sujeito. Olha aí, predicativo do sujeito. Gente, esta é a estrutura sintática. Entendeu? O adjetivo
que necessariamente complementa o verbo de ligação, sintaticamente ele tem de ser considerado predicativo do sujeito. Então você vai pensar agora assim, ó, sempre. Só existe verbo de ligação se existir esse predicativo do sujeito. Só haverá um verbo de ligação se houver no período um predicativo do sujeito. Eu vou falar mais uma vez para você, olha só. Bom que você repita isso. Só haverá verbo de ligação no período se também no período houver um predicativo do sujeito. Ou o primeiro aparece com o segundo, ou nada feito. Gente, é importante você notar que eu estou mostrando a dependência deste primeiro, tá? Veja que há um bom tempo eu já estou falando a você que é o verbo de ligação que não existe sem o predicativo. Mas o predicativo o predicativo do sujeito, estou falando é dele. O predicativo do sujeito pode existir sem o verbo de ligação? Pode. Ele pode aparecer no período sem que apareça também o verbo de ligação? Pode. Agora preste atenção. Preste atenção. O que eu estou tentando dizer a você é que o verbo de ligação é que não existe sem o predicativo. Mas o predicativo pode sim aparecer no seu período sem o verbo de ligação. É o primeiro que é dependente do segundo. Você entende isso? Então está aí, ó. Verbo de ligação para você, exigindo um adjetivo ou um termo de natureza adjetiva como complemento. Este adjetivo precisa necessariamente caracterizar o seu sujeito, só que lembrando que adjetivo é sempre uma função morfológica. Sintaticamente, esse termo precisa ser sempre um predicativo e predicativo do sujeito. Ok, gente? Eu vou encerrar por aqui esta parte e voltarei explicando a você, então, o que é um termo de natureza adjetiva. E logo em seguida vou mostrar alguns exemplos, já com as questões, ok? Mas eu preciso encerrar por aqui, nosso tempo acabou. Mas voltarei logo para nós analisarmos essa tão amada língua, ok? Gente, obrigada. Tchauzinho.